E aí, meninos, tudo bem? Aqui sou eu de novo, professor Vitor Crete. Vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos começar a Idade Média, um conteúdo novo, tá? Bem diferente das coisas que a gente estava estudando antes, mas tem tudo a ver com o Império Romano, certo? Inclusive, a gente já está agora, já lembrando, a gente está no livro 3, né? Anotei ali, módulo 15, página 132. Então, se vocês quiserem, de novo, livro 3, módulo 15, página 132, tá certo? Bom, nós vamos falar então hoje, basicamente, de Império Bizantino, certo? É um conteúdo muito simples, eu vou falar bastante rapidamente para vocês, tá certo? Não tem muito necessidade de aprofundamento, diferente de Grécia, Roma, tá? A gente vai falar bem rapidinho mesmo. Mas antes eu só queria chamar a atenção para algumas coisas. Império Bizantino, a gente vai tratar do período chamado de Idade Média, não é? Então eu queria, antes da gente começar mesmo, pensar um pouco o que seria esse conceito de Idade Média. Na verdade, tem um livro de um historiador brilhante, eu estou vendo aqui, esse livro eu usei esses dias para trás em outra aula, mas não estou achando agora. Um livro de um historiador brilhante, professor da USP, chamado Hilário Franco Júnior. O Hilário Franco Júnior, um livro chamado Idade Média, o Nascimento do Ocidente, ele tem um capítulo muito interessante que ele chama Os Preconceitos sobre a Idade Média. E disso que eu queria falar com vocês. Parênteses, olha só, a gente vai entrar agora em Idade Média, mas eu vou pensar o seguinte, como é que as pessoas que viveram depois da Idade Média olharam para a Idade Média e entenderam a Idade Média, né? Por exemplo, a Idade Média ela acaba no século XV, né? Coloquei aqui uma linha do tempo só para vocês terem ideia, ó. A Idade Média, ela começa, né, em 476, beleza, com a queda do Império Romano do Ocidente, e acaba em 1453 com a queda do Império Bizantino, inclusive o Império Bizantino que é o tema da aula de hoje, certo? Então, do século V, deixa eu até ligar isso aqui, ó. Do século V até o século XV, esses 1000 anos, são chamados de Idade Média, tá certo? Didaticamente, nós dividimos em dois blocos, a Alta Idade Média, que nós vamos começar a ver hoje, e a Baixa Idade Média. Então, os 500 primeiros anos, do século V ao X, Alta Idade Média, do 10 ao 15, Baixa Idade Média. Então, nós vamos falar hoje, aqui rapidinho, né, pensando essa noção de renascimento, a gente vai pensar um pouco o que eu queria pensar com vocês, que é o seguinte, que depois da Idade Média, já no Renascimento, no século XV, XVI, os caras vão olhar para trás e não vão gostar da Idade Média. Tá? Eles vão achar aquilo ruim. Primeiro, por quê? Os renascentistas se inspiravam na arte grega e na arte romana. Tá? A gente vai falar sobre eles muito bem lá para frente. Tá? Um dos meus temas preferidos, inclusive. Bom, então esses caras eles adoravam a arte grega, adoravam a arte romana, certo? Que está lá no mundo antigo. Então eles vão olhar lá para trás e puta, que arte legal aqui, né? Aí eles vão olhar para a arte que eles produzem e falar, cara, que arte legal que a gente produz também. Tá? Eles são, os renascentistas, tem muitos deles são artistas. E tem, então, um auge na arte greco-romana, tem o auge na arte, que é o momento em que eles vivem, e tem um negócio no meio. Daí, eles cunham, para se referir a esse período do meio, entre os dois ápices da arte, né? A cultura romana e grega e a cultura que eles viviam, renascentista, eles vão chamar de medium tempus, que em latim significa tempo do meio. Daí o nome Idade Média. Idade Média é a idade do meio, certo? E basicamente eles vão falar, olha, esse período não tem nada de interessante. E aí a gente começa a entender que é um preconceito, porque nós vamos ver ao longo dessas aulas um monte de coisa interessante sobre a Idade Média, um monte de inovação tecnológica, um monte de invenções, coisas muito interessantes. Eu gosto muito de estudar a Idade Média também. E a gente vai ver como ela é interessante. Mas esses caras vão falar, não tem nada de importante não, é só o tempo do meio ali. Está no meio entre dois momentos maravilhosos. Tanto é que um escritor, né, renascentista, chamado François Rabelais, vai chamar isso de noite. Né? Então, espessa noite gótica. Uma referência a um período escuro, de obscuridade, sem nada interessante. Chamar de gótico é uma referência também aos povos bárbaros, os godos, que eram considerados atrasados. Quem chamava assim era o Rafael Sanzio, um pintor renascentista que chamava esses homens de homens bárbaros, né? E que, portanto, não tinham desenvolvimento tecnológico e tal. Passado o Renascimento, a gente vai ver lá na frente, no século XVIII, o Iluminismo. Então, bem depois já bem depois da Idade Média, o Iluminismo. E os iluministas vão supervalorizar a razão e vão organizar o conhecimento. Inclusive a história, eles vão dividir em 3 grandes períodos. Quais 3 períodos são? Idade Antiga,
aquela antiga, que faz muito tempo, mas é muito legal, que tem Grécia e Roma. A idade que eles estavam seria a idade moderna, eles são moderníssimos, eles se consideravam moderníssimos, e tem aquele bagulho do meio, e aí que se consolida esse nome de Idade Média. Bom, o que é interessante é o seguinte, é que eles, modernos, se chamavam de iluministas, porque valorizavam a luz da razão. A gente vai ver essa metáfora mais para frente. E vão considerar que aquele período que eles detestavam, a Idade Média, era a idade do quê? Das trevas, considerando que era um período sem razão, sem capacidade racional dos homens. O que, obviamente, é uma mentira, né? Então, esses caras, eles preconceituosamente consideravam um período atrasado, de pouco desenvolvimento intelectual, de pouco desenvolvimento filosófico, o que é uma mentira. Tanto é que o Voltaire, filósofo iluminista, vai dizer a Europa toda, inteira, afundou no aviltamento até o século XVI. A comparação destes séculos com o nosso deve nos fazer felizes. Ou seja, tá, é tudo atraso. A Idade Média é o período do atraso. Beleza? Tranquilo até aí? E depois, no século XIX, o romantismo vai olhar para a Idade Média de maneira positiva, mas ainda assim de maneira bastante preconceituosa. Vai idealizar como um período de moralidade altíssima, de heróis, de cavaleiros errantes que lutavam em nome de uma moral cristã, o que também não é verdade. Então, o que eu quero chamar a atenção é que aqui, mesmo que seja elogiando a Idade Média, isso é uma postura extremamente preconceituosa que impede de conhecer realmente a Idade Média. A gente pode dizer, de fato, que os historiadores somente no começo do século XX é que vão estudar a Idade Média sem esses preconceitos ou com menos preconceito possível, tentando entender a Idade Média pelo seu próprio olhar. E isso tem data e nome de quem criou. É um historiador francês chamado Marc Bloch, que vai publicar em 1929 um livro chamado Os Reis Taumatúrgicos, que é, sem dúvida nenhuma, o primeiro livro a propor uma visão da Idade Média pelo olhar dos próprios medievais. Muito interessante, inclusive. Beleza? Então vamos lá, olha só. A gente vai aqui começar, então, a Idade Média, não é? Pensando a Alta Idade Média. O que nós vamos ver aqui nessa Alta Idade Média? Primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, Império Bizantino. Depois, povos árabes, muçulmanos e tal. E depois nós vamos falar de Império Carolíngio, tá? Para depois desembocarmos na Baixa Idade Média, quando vamos falar do feudalismo europeu. Beleza? Então a gente vai fazer esse arco aqui completo. Bom, na nossa aula de hoje, portanto, nós vamos falar de Império Bizantino. O que foi o Império Bizantino? Lembra que a gente viu na aula passada que o Teodósio divide o Império Romano em dois? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente? Então, o Império Romano do Oriente vira Império Bizantino, como ele passa a ser chamado. Então, é o antigo Império Romano Oriental que vira o Império Bizantino. Uma característica interessante desse império é que ele mantém algumas coisas do antigo Império Romano, mas aos poucos vai mudando a religião, vai mudando as práticas políticas e vai se distanciando, se diferenciando ali, certo? Esse império chega ao seu auge ali no século VI, no governo de Justiniano, do imperador. Eu vou falar de algumas coisas mais para frente de Justiniano, e vai ter a sua decadência total com a invasão dos turco-otomanos em 1453, que inclusive representa o fim da Idade Média. Então a gente está falando do começo do conteúdo de Idade Média, do império que vai determinar também o fim da Idade Média, tá? Mas aí eu retomo isso lá na frente para vocês. Beleza? Vamos para frente. Do ponto de vista geográfico, o Império Bizantino é essa porção em vermelho, tá? Que depois conquista essas regiões em laranja. Mas eu vou explicar esse processo expansionista. Basicamente, a capital está aqui, ó, tá? No Império, na atual Turquia, atual Istambul, né? Onde era Constantinopla, depois vira Bizâncio, daí o nome Império Bizantino. Essa região é o ponto de encontro entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Então eles vão buscar influências tanto do Ocidente, cristão, católico, europeu, quanto também do Oriente, né? Então vai viver nesse contexto ali de várias influências. A economia é uma economia bastante interessante, por quê? Porque ela é profundamente agrícola, basicamente vivem de agricultura, mas também tem um comércio muito forte, afinal, está na região de trânsito entre Oriente e Ocidente. Beleza? Tranquilo até aí, meninos? Do ponto de vista político, a coisa mais importante aqui é o chamado Césaropapismo, que é uma prática que começou a se formar ainda antes do fim do Império Romano do Ocidente, ainda na Idade Antiga, mas que se consolida aqui já na Idade Média. O que é isso? É que o chefe do poder político
o imperador. Como é que era chamado o imperador no Império Romano? Muito bem, César, daí César, o papismo. O César, ele acumula também o poder religioso, o poder de, como é que era chamado o líder religioso lá no Ocidente? Papa, isso mesmo. Então, César, o papismo, é basicamente a mistura dos poderes políticos e religiosos do imperador. Ele indicava o patriarca, que é o chefe da religião, certo? Então ele escolhia quem ia ser o chefe da religião ali, beleza? Isso, com o tempo, igreja ocidental e igreja oriental eram a mesma, mas com o tempo, ao longo da Idade Média, elas vão se separando, até que a gente vai ver ali no final a chamada cisma do Oriente. Mas eu explico isso mais para frente. Então, no primeiro momento, era a mesma igreja, mas com o passar do tempo, elas vão se separando e cada vez mais se diferenciando e cada vez mais ficando distintas entre si, certo? E do ponto de vista cultural, e é uma coisa que sempre me interessa muito, eu gosto muito de arte e tal, e a arte bizantina é muito legal. Do ponto de vista cultural, nós teremos uma cultura bastante complexa, influenciada por elementos da cultura romana, cristã, oriental, mas, sobretudo, a cultura grega, tá certo? A cultura grega vai ser muito forte aqui. Do ponto de vista legal, eles vão tentar retomar as leis escritas do Império Romano. Enquanto na Europa Ocidental as leis escritas vão entrando em decadência, aqui no Império Bizantino as leis escritas vão ter ainda muito fôlego, sobretudo a partir do governo do imperador Justiniano. A gente já falou dele, não é? Justiniano vai criar um conjunto de leis, uma espécie de livro onde reuniam todas as leis romanas, reunia-se a jurisprudência do direito romano, incluía-se ainda um protocolo de ensino das leis, chamado de Corpus Iuris Civilis. Né? O que é o Corpus Iuris Civilis? É um conjunto de leis escritas do direito romano, mas toda essa jurisprudência do direito romano, e que reunia todas as leis num só lugar, criando uma espécie de constituição, tá? Escrita, o que é uma tremenda novidade ali para a época. Tá certo? Beleza. Aqui falando do Justiniano, eu queria mostrar só uma representação dele. Nós temos aqui o Justiniano, o imperador Justiniano. Isso aqui é um mosaico, que é uma das formas de arte, o senhor vai falar disso para vocês, uma das formas de arte mais típicas do Império Bizantino, não é? E aqui ele é representado aqui, ó, coroado, com uma auréola, um manto branco, e por cima dele uma boa parte ali de roxo. Roxo é a cor do imperador, então tudo que tiver roxo é associado ao poder político do imperador, certo? E junto dele, aquilo que dá apoio ao seu poder. A burocracia de Estado, você pode perceber que eles estão de branco com uma faixa roxa, porque são burocratas. O exército, os soldados aqui no canto, e o seu patriarca da religião indicado, Maximianos, o chefe da religião, com seus padres. Juntos, eles formam a base de apoio do governador, do imperador, perdão, Justiniano, certo? Justiniano também vai fazer um processo de expansão territorial, tentando derrotar os antigos bárbaros, aqueles que eram chamados pelos romanos de bárbaros, né? Visigodos, ostrogodos, godos, etc. Vai tentar invadir esses caras, vai tentar dominar esses caras, e vai dar a dois generais, Belisário e Narcés, o poder de dominar esses caras. E ele vai, de fato, conseguir a expansão. Olha só. Aqui é o Império Bizantino antes de Justiniano, essa parte de vermelho. Olha o tanto de coisa que ele vai conquistar no seu governo, Justiniano. Por isso que a gente fala que é o auge. Só que, como consequência, para poder fazer essa expansão, ele vai ter que cobrar muitos impostos para bancar os custos da guerra. E com isso, em 532, inclusive, nós teremos ali uma revolta na própria capital, em Bizâncio, chamada de Revolta de Nica, que vai fazer com que ele reaja de maneira muito violenta. Inclusive, ele vai destruir a principal catedral, né, a Hagia Sofia, ou Santa Sofia, a igreja que tem lá até hoje, em Istambul. Ele manda destruir a igreja e depois, porque as pessoas estavam ali reunidas, protegendo, taca fogo, destrói tudo. E depois ele manda reconstruir a igreja belíssima, construiu, com certeza vai mostrar para vocês. Tá bem? Não vou entrar nesses detalhes, que não nos interessam agora. Beleza? E para a gente já ir finalizando, pensar um pouco essa religião, não é? Qual que é a religião bizantina? É o cristianismo ortodoxo, ou a igreja ortodoxa grega, certo? Que era utilizada tanto como uma forma de manifestação religiosa, mas como era controlada direta e indiretamente pelo imperador, era usada também como uma forma de controle da população, certo?
ela é bem diferente, por exemplo, da Igreja Católica. Ela existe até hoje, você tem Igreja Ortodoxa aqui em Goiânia, pelo menos, não sei aí em Anápolis, mas aqui em Goiânia a gente tem Igreja Ortodoxa, certo? A missa é bem diferente, bem diferente mesmo. E uma das características é que vai ter disputas internas mesmo, e vão surgir algumas tendências de conflito dentro da igreja. A mais famosa delas é o chamado movimento iconoclasta, um movimento que vai perdurar entre o século VIII e o IX, de destruição das imagens religiosas. Eles eram especialistas em fazer imagens como essas que vocês estão vendo, os ícones, e a partir entre o século VIII e IX, esses caras vão destruir todas as imagens mesmo, e depois, passado esse processo, voltam-se o culto às imagens. Para terminar, a gente vai falar um pouco da decadência, né? Eu dividi aqui em fatores externos e fatores internos. Os fatores externos é o seguinte: com a conversão e a criação do islamismo, nós teremos um princípio que eu vou falar semana que vem bastante, quer dizer, na próxima aula, não sei como é que vai ser postado, que eu vou falar bastante, que é a chamada jihad, ou guerra santa, que os islâmicos vão expandir seu território e vão retomar vários desses territórios aqui, ó. Tá? Boa parte dessa região de Córdoba e todo o norte da África aqui, e essa parte aqui da Península Arábica, vai ser conquistada pelos muçulmanos. Então eles vão perder um monte de território. Além disso, eles também vão passar por um processo que é de religião, né, voltado para a questão religiosa, mas que vai abalar o poder imperial, que é a chamada cisma do Oriente, que é o quê? A igreja bizantina vai romper em 1054 com a igreja católica romana. E com isso, cara, o poder imperial vai ser abalado. Por quê? Muitos dos chefes religiosos bizantinos continuavam querendo ter vinculação com a igreja romana. Isso acabou abalando o poder imperial. Sem contar com os fatores internos mesmo, propriamente bizantinos. Uma fragilidade econômica, o governo era muito controlador da economia, isso barrava o desenvolvimento econômico. Os conflitos religiosos dentro da igreja, muitas disputas pelo poder, e isso vai enfraquecendo o poder bizantino, até que eles são invadidos em 1453, por o Império Turco-Otomano, e os turcos invadem a capital, tomam Bizâncio, e chega ao fim o Império Bizantino. Certo, meninos? E com isso a gente acaba esse tópico do nosso conteúdo, não é? Esse nosso módulo 15, página 132, tá? Dá uma olhada lá. Vou postar esses slides lá no site, junto com uma listinha de exercícios sobre esse módulo e o próximo, que é sobre islamismo, tá certo? Falou, meninos, um prazer estar com vocês. Saudades, um abraço. Lembrando, todas as terças-feiras, eu mandei lá no grupo, mas só para lembrar, todas as terças-feiras vai ter um plantão ao vivo, tá certo? Das 14 às 15 horas. Me procurem, entrem lá para a gente fazer questões, tirar dúvidas, etc. Falou!